pessoal, tudo bem? Professor Grazel aqui com vocês, tá? E hoje nós vamos falar de números racionais, tá bom? Então, o que é um número racional? Um número racional é todo número que pode ser representado por uma razão, tá? Uma fração entre dois números inteiros, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, nós temos o 15, tá? Dividido por mais 15. Escrevemos ele aqui em forma de fração, fração é divisão. Então 15 dividido para 5 dá 3, tá? Então dá 3 positivo. Professor, mas por que não tem esse mais aqui? Porque quando não tem mais, tá? Subtende-se que o número é positivo. Então aqui, ó, é positivo, tá bom? Então, ó, 27 dividido para menos 3. Aqui a gente faz a divisão normalmente igual a gente fazia lá nos números inteiros. Como assim, professor? A gente divide o dividendo pelo divisor, tá? Normalmente deixando um pouquinho de lado aí os sinais. Aí depois a gente faz o jogo de sinais, tá bom? Então, ó, 27 dividido para 3 dá 9. Beleza, então vamos para o jogo sinal. Como é que a gente faz o jogo sinal? Vamos lembrar aqui, ó. Sinais diferentes, negativos. Sinais iguais, positivo. Professor, vamos para um exemplo onde tem um sinal igual, tá? Onde os sinais aí são iguais. Vamos sim para cá, ó. Menos 3 dividido para menos 2, tá? 3 dividido para 2. Os sinais são iguais? São. Então aqui vai dar um número aí decimal aí nesse caso. Então, compõe o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, tá? Essa letra Q maiúscula aí. Todo número que puder ser escrito na forma de fração, tá? Com numerador inteiro e denominador inteiro, não nulo, tá? Então, pessoas, o denominador não pode ser igual a zero, o denominador tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, vamos lá para o exemplo C desse que a gente viu aqui anteriormente, ó. C e o D. Bom? Então 17 dividido por menos 1. Como é que a gente faz? Divide os números normalmente, ó, numerador, o dividendo e o divisor, tá? E a gente vai encontrar o quociente aqui, que é 17, tá? Então 17 dividido para 1 dá 17. Então vamos fazer o jogo de sinais, tá? Menos, o mais, menos, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Nós temos também o zero dividido por 1. Professor, mas você disse que não pode ser diferente por zero, não pode ser igual a zero. Não pode ser igual a zero. Mas quem não pode ser igual a zero? O denominador. Aqui, quem é igual a zero é o numerador. Tá bom? Então, 1 dividido para 1 dá 1. Então, qualquer número inteiro ele pode ser escrito como uma fração de denominador igual a 1. Tá? Logo, todo número inteiro é também chamado um número racional. Como assim? Vamos pegar o exemplo aqui do 3. Como é que a gente pode escrever o 3? Como é que a gente pode representar o 3 aí em forma de fração, de razão? Então, ó, só dividir por 1. 3 dividido para 1. Tá? Então, existem algumas notações que a gente pode usar para restringir alguns elementos de conjuntos numéricos, tá? Então, restringir o que? A gente tirar alguns elementos desse conjunto. No caso, quando a gente quiser tirar o zero, excluir o zero, a gente pega aqui o Q, que é a letra que representa aí o conjunto dos números racionais, e coloca o asterisco aqui, ó, esse asteriscozinho aqui em cima, tá? Isso significa que todos os números racionais, com exceção do zero, então o zero não entra, tá? Então, quando a gente quer desconsiderar os números negativos, a gente representa o conjunto pela a letra Q, né, que é representado pela letra Q, e esse sinalzinho aqui de positivo, ó, aqui à direita, tá? Então quer dizer que é o conjunto dos números racionais não negativos, então são só os positivos. Quando a gente quer representar aí os números racionais negativos, a gente pega o Q, que é a letra que representa o conjunto, e coloca aí o sinalzinho aí à direita, sinalzinho de menos aí à direita, tá? Então significa conjunto dos números racionais não positivos, tá? Então não positivos, negativos. Então, para representar apenas os números positivos, usamos a notação dos não negativos e excluímos também o zero. Quando a gente quer excluir o zero,
o que a gente faz? A gente coloca o asterisco, tá? Então a gente colocou aqui o asteriscozinho aqui em cima, tá? Professor, mas tem sinal de mais aqui. Então isso significa que são os racionais positivos menos o zero. O zero também, ou o zero não vai estar incluído aí nesse conjunto, tá? Da mesma forma, os negativos, tá? Então são os negativos, a gente coloca o sinalzinho aqui, o asterisco e o zero, quer dizer que o zero aí não está incluso, não está incluído aí. Então, a gente vai lembrar agora alguns conceitos referentes à fração, tá? Que uma fração pode ser representada por um número decimal, né? Para isso, a gente basta efetuar as divisões, tá? Então, por exemplo, 3 décimos. Como é que a gente faz para transformar isso aqui, ó, em número decimal? Dividir quem? O numerador pelo denominador. Beleza. Mas como é que a gente faz para transformar um decimal desse, né, no caso 0,3, para a gente transformar ele em racional, né, número em forma de razão, fração? O que a gente faz? Então, o número decimal ele é igual à fração que se obtém, tá, escrevendo para o numerador o número, tá, sem a vírgula, né, e dado para o numerador a unidade seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais, tá? Mas como assim, professor? Então, o número aqui não é 0,3, no numerador, ó, você bota aqui esse número sem a vírgula, tá? No denominador, você coloca uma unidade seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais, tá? Então, quantas forem as casas decimais que a gente tiver aí. Então, aonde? Que casa decimal é essa? Depois da vírgula. Tem quantas casas decimais? Ó, só o 3 aqui, ó. Quantas casas decimais? Uma. Então, ó, vai ser um zero aqui. Tá? Se fosse dois zeros. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, 0,75. Transformar ele em fração, em razão, tá? Então, no numerador, a gente coloca o número sem a vírgula. Coloca o número aqui sem a vírgula, uma unidade embaixo no denominador, seguido de quantos zeros tiver aí, tantas casas decimais tiverem aí, tá? Depois da vírgula. Então nós temos duas casas decimais, ó. Uma que é o 7, duas que é o 5, então são 2 zeros. 2, tá? Então dessa mesma forma a gente consegue fazer com os outros aí, tá bom? Então a gente vai lembrar agora alguns conceitos referentes aí a frações, tá? Então, existem as frações equivalentes, mas que frações são essas? São frações que representam a mesma quantidade, tá bom? São chamadas de frações equivalentes. Mesma quantidade, sim. Então, nós temos aqui, ó, para cá, 3 quintos é igual a 6 sobre 10. Mas como que 6 quintos é igual a 6 décimos, 6 sobre 10? É igual sim, ó. Vamos simplificar aqui, ó. 6 décimos, 6 sobre 10. Tá? Simplificar é dividir o numerador, tá, e o denominador por o mesmo número, tá? Então aqui seria o 2, que é o divisor de 6, 10, tá? 2 aqui. Então, 6 dividido para 2 dá 3. 10 dividido para 2 dá 5. Observe, ó, que eles possuem a mesma quantidade, 3 quintos. 3 quintos. Então aqui são equivalentes, são frações que representam aí a mesma quantidade. Temos também as frações irredutíveis. Que frações irredutíveis são essas? São frações que não podem ser simplificadas, elas não podem ser reduzidas, tá? Ou seja, o único divisor comum entre o numerador e o denominador é o 1, tá bom? Então, da mesma forma que os números inteiros são representados na reta numérica, tá? Então, os números racionais também são representados, tá? Então a gente monta a reta aqui, a representação geométrica, né? A reta numérica, que
para a direita são os números positivos, para a esquerda são os números negativos. Mas como é que a gente vai localizar o 2/5 aí numa reta dessa? A gente divide o numerador pelo denominador, tá? Então aqui está dividido em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Então você quer duas de quantas? De 5, tá? Então, 1, 2, então vem pra cá. Se fosse 3/5, 1, 2, 3/5 pra cá. Tá bom? Então, da mesma forma, menos 3 sobre 4, que vai dar um número negativo, então vai ficar à esquerda. Menos 0,5 vai ser negativo, vai ficar à esquerda aí do zero, tá bom? Então, esses números racionais estão associados a um ponto da reta, essa reta numérica racional aí. Tá? Então, dois números que estão à mesma distância da origem são chamados simétricos ou opostos. Como assim? Ó, a origem, nós temos a origem que é o zero, temos essa distância aqui, ó, do zero até esse ponto aqui, 1. É a mesma distância do zero até o menos 1. Então, oposto ao simétrico. Oposto ao simétrico, você troca apenas o sinal, tá? Qual o oposto de 2? Oposto de 2, positivo, menos 2. Qual o oposto de menos 5? 5, tá bom? Que eles vão ter as mesmas, a distância aí são iguais até a origem. Então, tem um módulo de um número racional, que é o módulo, nós vimos lá no número, nos números inteiros. O módulo é a distância de um ponto até a origem, tá? Como é distância, não existe distância negativa, que existe é sentido negativo, tá? Então a distância que o número racional se encontra da origem, tá? Mas eu tenho menos 2, a origem é 0 e aqui eu tenho 2, tá? Qual é a distância, qual é o módulo do 2 até a origem? São 2 unidades. Qual é a distância, qual é o módulo do menos 2 até a origem? São 2 unidades, nós estamos falando de distância. Mas é menos 2, não existe distância negativa, existe distância positiva, existe sentido negativo. Vamos para cá para esse racional, ó. Menos 7 sobre 3 é a mesma distância do 7 sobre 3, dá positivo, porque nós estamos falando de módulo. Módulo é sempre positivo, tá? Então a relação de ordem aí, maior, menor, igual, são as mesmas, né? Então na forma decimal, em ambos os números são positivos. Então, dados dois números positivos, é maior aquele que tiver o módulo, maior módulo. Então, dois positivos são maiores aqueles que tiverem maior módulo. Então, módulo é sempre positivo. Então, qual o módulo de menos 13? Menos 1,3 é 1,3. Qual o módulo de 1,2? 1,2. Tá? Professor, mas aqui está decimal esse número. Tá decimal? Tá, mas nós já vimos como transformar ele em número racional. Então você pega o 13, ó, 13, e aqui, ó, embaixo, unidade seguida por quantidade de zeros, ó. Tive a parte então sobre 10, maior, aqui é o maior, maior que 12 sobre 10. Então, ó, quando é fração, fracionário aqui, quando é racional, o que é que a gente vai observar? Observar os denominadores. Se os denominadores são iguais, vamos apenas fazer a comparação dos numeradores. Ó. 13 é maior que 12, sim, então aqui, mas o denominador são iguais, então não muda nada. Tá bom? Então na forma fracionária a mesma coisa, acabei de falar ali, então a gente tem que transformar. Tá bom? Como é que a gente transforma aqui para a gente saber se dois números, na forma de fração, dois números racionais, um é maior que o outro? A gente faz o MMC, tá? MMC de quem? Dos denominadores, tá? Então, denominador 5 e 3, o MMC é 15, tá bom? Então, nós vamos tornar esses denominadores aqui, ó, o 5 e o 3, vamos tornar eles iguais. Então, ó, aqui ficou 15 o MMC, tá? 15 o MMC, vou botar aqui. Então,
denominador 15. E o numerador, a gente divide denominador com denominador. Nesse caso 15 aqui, ó, 15 eu pego, vou dividir por 15, 15 dividido por 5, desculpa, e o resultado eu somo com o numerador, tá? Então 15 dividido para 5, você vai dividir, tá? 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 9, ou 3 vezes 3, 9, desculpa. Então 15, da mesma forma faz com outro número também. Então 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então aí a gente já tornou os denominadores iguais. Vamos analisar aqui os numeradores, tá bom? Então, ó, quem é maior é o 9 ou 10, tá? Então é o 10, então vai ficar 9 sobre 15 menor que 10 sobre 15, tá bom? Então dessa mesma forma aí a gente faz com os outros, da mesma forma aí. Então adição, o que a gente faz na adição na forma decimal? Quando os dois números são positivos, tá? Então, o que a gente faz? Vocês colocam vírgula embaixo de vírgula. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. 2,5, 4,5, tá bom? Parte inteira embaixo de parte inteira, parte decimal embaixo de parte decimal, tá bom? E vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E aqui é soma, tá? Então 5 mais 7, 12, tá? Então 2 aqui, tá? Vai 1. 4 mais 2, 6 e 1, 7, tá? A vírgula continua aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, então 7,2. Então é isso, tá? Você coloca parte inteira embaixo de parte inteira, parte decimal embaixo de parte decimal, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E quando um número é positivo e o outro é negativo, porém eles não são simétricos, tá? Eles não são opostos, quando um positivo e o outro é negativo. Então, para facilitar isso aí, nós transformamos a adição e a subtração, vou falar logo na subtração, em somas algébricas, tá? Como é que a gente faz isso? A gente elimina os parênteses, depois a gente escreve os números um ao lado do outro, da mesma forma como a gente faz lá nos números inteiros, tá bom? Então aqui, ó, 4,25 mais menos 3,12. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o jogo de sinal. Para quê? Você vai fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Vai fazer esse jogo de sinal aqui para eliminar parênteses, tá bom? Então fica 4,25, tá bom? Ó, mais menos sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. 3,12. E agora, o que a gente faz? A gente procede igual a gente fez anteriormente, tá? Coloca parte inteira embaixo de parte inteira, parte decimal embaixo de parte decimal. Professor, mas quem é a parte inteira? Parte inteira quem tá aí é o lado esquerdo, tá? Parte inteira isso aqui, tá? Parte inteira do lado esquerdo da vírgula. Parte decimal que tá à direita da vírgula. Então, ó, é 4,25, tá? Menos 3,12. Professor, mas não era adição e aqui já está a subtração? Por que está a subtração? Porque nós fizemos o jogo de sinal aqui, tá bom? Então, ó, 5 menos 2, 3, 2 menos 1, 1. Observe a vírgula, ó. Coloca aqui, 4 menos 3, 1, tá bom? Então, dessa forma a gente procede aí com os outros exemplos. Professor, e na forma fracionária, o que a gente faz? Se os denominadores forem diferentes, nós temos que fazer o MMC, tá? Se forem iguais, a gente conserva os denominadores e somamos ou subtraímos os numeradores, tá? De acordo com a operação que vier aí, tá bom? Então, ó, existem também as propriedades, né? Que é a propriedade da adição de números racionais, que é o fechamento, diz que a soma de dois números racional é o número racional. Temos a comutativa, que a ordem das parcelas não altera a soma.
tanto faz você fazer 5,2 mais menos 3,9 quanto menos 3,9 mais 5,2, tá bom? Temos a associativa que diz: o modo como as parcelas são associadas não alteram a soma, tá? Então, elemento neutro, né? Dizer uma adição, as parcelas iguais a zero podem ser ignoradas, isto é, o número zero é elemento neutro. Você tem 7,450 e vai somar com zero, tá? Então, adição, as parcelas iguais a zero não altera a soma, continua a mesma. Temos elementos opostos ou simétricos, tá? Oposto ou simétrico. Os números menos 4,7 e 4,7 são simétricos porque, ó, são opostos. É oposto, foi a gente viu anteriormente. A gente muda apenas o sinal, ó. Menos 4,7, que é o oposto de menos 4,7. 4,7 é o sinal, ó. Ficou aqui positivo, era negativo, ficou positivo. Observe que ocorre quando eles são adicionados. Quando você adiciona dois números opostos, o resultado aqui é igual a zero. Então, uma adição, as parcelas iguais a zero não altera aí a soma, tá bom? Então, na subtração a gente procede do mesmo modo que a gente está fazendo a adição, tá? Agora há pouco, que é o que? Fazendo o jogo de sinais para eliminar os parentes. Nós vamos transformar a subtração aí em soma algébrica, eliminando os parentes e escrevendo os números um ao lado do outro da mesma forma que a gente faz lá nos números inteiros. Então, subtrair dois números racionais equivale a adicionar o primeiro ao simétrico do segundo, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 4 menos 3. Tem esses outros exemplos, vamos pegar esse aqui, tá? Ó, 4, vamos fazer o jogo de sinal aqui para a gente eliminar os parentes, tá bom? 4, sinais iguais, menos com menos, positivo, mais 3. Então, ó, aqui dá igual a 7. Professor, mas você não está falando de subtração? Aqui tem uma soma, tem uma adição. Ah, tem, mas a adição é por conta do jogo de sinais que a gente fez aqui para eliminar os parentes, tá bom? Então, ó, quando a gente faz, pode fazer da mesma forma quando for aqui na forma de fração, é o mesmo procedimento, fazer o jogo de sinais, tá bom? Pra gente eliminar aí os parentes, tá bom? Pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.